Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. Nós vamos falar tudo sobre como você, engenheiro ou inspetor de equipamentos, pode atuar dentro desse mercado e ter ganhos acima de R$ 10.000 por mês com isso. O nosso tema de hoje vai ser como anda o mercado da NR13 com o Covid-19. Eu estou aqui com ele, Marcos Rosa, que é especialista na norma NR13. Como é que tá, Marcos? Tô bem, Vitor, tô bem. Opa, vamos lá. Tema interessante esse, né, rapaz? Falar sobre essa pandemia, sobre esse momento tão delicado, né, que o país todo está passando aí. A gente, apesar de a gente não parar um minuto aqui, né, mas a gente vê que existe aí uma grande preocupação sobre esse tema. Eu acho que seria legal a gente falar sobre isso mesmo. Bem pensado. Vamos lá. Vamos lá. Eu preparei aqui algumas perguntas, mas eu queria antes falar o seguinte. A gente tem visto aí nos telejornais, matérias na internet, né? Todo o impacto dessa pandemia, não só com vidas perdidas, gente bastante doente e aumentando assim cada vez mais, compulsoriamente. Mas a gente também vê um impacto na economia, dentro da economia, né? E como o assunto aqui é NR13, eu queria saber como que foi esse impacto dentro da norma NR13, dentro da área da NR13. Entendi. Na verdade, assim, a NR13, como a gente costuma sempre falar, é uma norma regulamentadora que é compulsória, né, que é obrigatória. E como é uma norma que está diretamente ligada à indústria, né, então nós não tivemos muitas alterações no nosso dia a dia. É claro que existem alguns locais, né, onde tem aí uma dificuldade para entrar. Algumas cidades, por exemplo, principalmente cidades do litoral, né, foram meio que interditadas. Então, como que passa de uma barreira, né, de uma interdição? Então, não tem como você fazer isso. Então, houve sim algumas tratativas que a gente teve que fazer devido à pandemia, né, devido à quarentena. No nosso caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da empresa. A gente trabalha 100% em home office hoje, né? Se eu não me engano, vai lá uma ou duas pessoas no escritório só para atender o telefone, isso aí em caráter de rodízio. Eu costumo vir sempre aqui, né? Estou sempre aqui no escritório porque eu preciso do suporte do escritório, então isso realmente é uma necessidade, mas a maioria do pessoal, tanto da área técnica como área administrativa, financeira, de recursos humanos, todo mundo está em home office. O pessoal de campo está em campo trabalhando, né, com os devidos cuidados, né? A gente até criou alguns procedimentos de cuidados para esse momento, como que o cara tem que se comportar talvez num hotel, né, durante uma viagem. E com certeza isso faz muito sentido porque a gente está falando sobre a saúde, né? E assim, com o passar do tempo, a gente começa a ver que pessoas até próximos da gente, né, começa a ter esse vírus, né, a contrair o vírus. Então isso mostra que o negócio é uma coisa real que tem que ser levada em consideração. Agora, na questão do mercado, imagina que a NR13 cuida de caldeiras, vasos de pressão, tanques metálicos e tubulações, que são totalmente equipamentos estáticos, né, voltados para a área de processo. Então, imagina que a área petroquímica, por exemplo, eles não pararam de produzir, refinar o petróleo para fazer combustível, diesel, gasolina em si, né? Então, os tanques estão funcionando, as tubulações, claro, estão funcionando, porque elas levam o fluido de um lugar para o outro, os vasos de pressão também estão funcionando. Então, as indústrias não pararam. Então, por isso que o mercado da NR13 é um mercado muito bom, né? Independente do que está acontecendo no restante do país, em todo, não para totalmente isso. Como eu disse, né, em alguns lugares pode ser que tenha alguma barreira, alguma coisa, mas existe também, né, a possibilidade de negociações para se fazer esse trabalho de inspeção. Então, o mercado da NR13 não parou, ele ainda continua, né, e está aí firme e forte. Isso é bom para a gente, né, porque a gente não vai sentir esse impacto, né?
de uma forma mais direta. Às vezes, assim como a nossa empresa, existe ainda uma sazonalidade, né? Por causa do nicho, talvez do tipo de indústria que a gente atua. Se uma pessoa, por exemplo, um profissional habilitado atua numa área alimentícia, por exemplo, né, no departamento alimentício, como a gente tem alguns clientes dessa área, com certeza ele está cheio de trabalho aí, né? Eu tenho até tenho até um aluno meu, que é até um amigo meu, virou um amigo depois de ser meu aluno, o Ricardo, né? O Ricardo, ele é um engenheiro que é voltado mais para a área de caldeiras. Ele é do Sul. E aí, esses dias eu estava conversando com ele, era 11 horas da noite, eu estava falando com ele e eu escutei que ele estava viajando, né? Aí eu falei, Ricardo, você está viajando ainda? Ele falou assim, cara, tô indo para tal cliente, porque amanhã cedo tem uma reunião lá. Aí ele falou assim, cara, foram palavras dele essa, cara, eu não sei o que é quarentena ainda. Isso faz 2 semanas. Eu não sei o que é quarentena ainda. Eu estou trabalhando tanto que eu nunca vi tanto trabalho na minha vida. Então, assim, se ele atua dentro do mercado de NR13, que é caldeiras, né? Ele é o reflexo do que está acontecendo, né? Com os engenheiros aí, os profissionais habilitados que trabalham nesse mercado, que realmente não paralisou, não parou. Legal. Ô Marcos, então, aproveitando um gancho nisso que você está falando, você estava comentando a respeito que o mercado ele respondeu bem, né, a essa pandemia, e que tem algumas regiões que fecharam. Você deu até o exemplo da região litorânea, né? Sim. Vamos imaginar o seguinte: imagine que uma empresa ela tem uma caldeira e aí fechou um trabalho para um PH fazer inspeção, porém aconteceu de lacrar a cidade. O profissional habilitado ele não pode ir lá e a inspeção dessa caldeira está vencida, por exemplo, tá? Como que ele deveria proceder nessa situação? Como é obrigatório, né? A norma NR13 ela estipula um ano como tempo de execução de uma inspeção para outra, no caso de caldeiras de categoria A e B, né? Que são as caldeiras fiscalizadas pela norma NR13. É interessante isso que você colocou, porque imagina que se tem uma barreira, o profissional habilitado não pode passar na barreira para ir até a indústria, né? E a indústria já está com a caldeira vencida, né? Foi o exemplo que você deu. Isso. O item 13.311. Anota aí, pra você não esquecer. Item 13.311. Lá fala o seguinte, ela fala que existe um motivo de força maior. Ah, mas como assim motivo de força maior? Existem alguns motivos de força maior, a própria norma já estipula isso, né? Que pode-se postergar a inspeção por 6 meses. Então, imagina que ela deu 1 ano, mas tem um motivo de força maior, e eu considero a pandemia, né? No caso de onde você... É claro que não é qualquer uma, né? Existem cidades como... grandes cidades não estão isoladas, né? Você não pode entrar. Você vai para São Paulo, por exemplo, você tem acesso. Você vai para o Rio de Janeiro, você tem acesso. Então, a maioria das cidades permitem o acesso. Mas se for um caso onde a cidade está em lockdown, talvez, já tem assim, muitos casos e realmente está fechada a cidade, aí existe o item 13.311 que fala sobre o motivo de força maior. O que é o por motivo de força maior? Lá fala o seguinte, ó, quer ver? Eu vou pegar aqui a norma, vou mostrar para você, quer ver? Ó, lá fala assim, ó, por motivo de força maior e com justificativa formal do empregador, ou seja, do proprietário, né, do equipamento, acompanhada por análise técnica e respectivas medidas de contingência para mitigação dos riscos, elaborada por profissional habilitado, PH, ou por grupo multidisciplinar, por ele coordenado, pode ocorrer postergação de até 6 meses no prazo previsto para a inspeção de segurança periódica da caldeira. Então, existe essa possibilidade. Agora, detalhe, não é simplesmente falar assim, então, já que tem o item 13.311 da norma, eu não preciso fazer a inspeção, né? Eu sou proprietário da caldeira, tem esse item na norma, não vou fazer. Primeiro, realmente...
se enquadra no motivo de força maior? Está isolada, não pode entrar ninguém? Sim, se enquadra, o que ele tem que fazer, o proprietário? Ele tem que entrar em contato via telefone ou via internet, né? Como a gente está fazendo aqui uma videoconferência com o profissional habilitado, o mesmo que fez da última vez, né? Seria melhor até, ó, pegar o profissional habilitado que fez a última inspeção e falar, olha, eu preciso que você faça, então, uma análise técnica para medidas de contingência e mitigação de risco. O que é isso? O que é uma análise técnica para mitigação de risco, medidas de contingência? Ele vai falar assim, olha, ele vai pegar o relatório do último ano, ele vai fazer uma estimativa de corrosão que a caldeira teve nesse período, né? E ele vai falar assim, olha, ele vai colocar tudo isso no relatório. Vamos supor que a espessura mínima da caldeira do balão da caldeira, eu vou dar um exemplo simples. A espessura mínima do balão da caldeira é de 35 milímetros. E o balão está com 45 milímetros de espessura atual na última inspeção. Então, seria impossível, né? No histórico de uma caldeira, 10 milímetros de corrosão de um ano para o outro, tendo todo o trabalho de tratamento de água e tudo mais. Então, o que o profissional habilitado tem que fazer? Pegar todas as informações, relatório da última inspeção, tratamento de água, isso tudo ele vai mandar por mensagem, por e-mail, pela internet. Certo. Tratamento de água, né? Informações do que foi utilizado ali como combustível, relatórios de combustível, pegar todas essas informações e criar um relatório, né? Ou fazer um acompanhamento técnico das respectivas medidas de contingência. O que seria isso? Falar nesse relatório que depois dessa análise, ele classifica essa caldeira como favorável à postergação de 6 meses. Então, ele vai gerar um documento. Então, vamos lá. Até nisso, né? Até quando você faz você tem esse tipo de situação, o profissional habilitado tem que ser usado. Então, em nenhuma hipótese, por exemplo, o proprietário da caldeira pode fazer isso sem a proficiência de um profissional habilitado, do PH. Então, ele tem que assinar essa documentação, tem que emitir uma RT dessa análise feita por ele, para realmente garantir que aquele equipamento pode sim, né, postergar durante 6 meses. Claro que existem outras, né, outras alternativas, mas todas elas se baseiam nesse motivo de força maior, né? E com certeza aqui ainda fala né, só para finalizar esse assunto, no glossário fala assim, ó, força maior, o glossário da norma. Todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, ou seja, diretamente ou indiretamente. Não foi culpa dele, né? Olha lá. A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. O que seria imprevidência? Seria incompetência. O cara, tipo assim, não, eu esqueci. Vamos supor que a caldeira dele teve o vencimento, faz 2 meses que está vencido, ele esqueceu de chamar o inspetor. Isso não é motivo de força maior. Tem que estar bem claro aqui, né? O que é força maior é algo que aconteceu que é inevitável com relação à vontade do empregador. É inevitável. Quem que queria ter uma pandemia, né, mundial de Covid-19? Ninguém queria isso. Então, isso é algo inevitável. Mas as caldeiras, para manter a segurança e a integridade, tem que seguir todos esses parâmetros aí. Legal, legal. Bem explicado aí, bastante interessante até essa parte, né? Que não basta ele, tem esse item aqui, eu posso fazer. Não, você tem que fazer, mas ele te dá todo o passo a passo de como deve ser feito, né? Exatamente. E motivo maior, igual você estava comentando, é tudo aquilo que, resumindo, foge das mãos do proprietário, né? Tudo. Agora, a vencimento de inspeção sempre está na mão dele. Agora, no caso da pandemia, seria uma exceção mesmo. Exatamente. Mas vamos seguindo aqui. A gente costuma falar muito que a norma é compulsória, né?
ou seja, o pessoal é obrigado a fazer as inspeções. Uhum. Pegando esse gancho, qual que é o medo assim da maioria do pessoal que atua dentro da norma? É que com essa pandemia aconteça um investimento menor dentro da NR13. Na prática, assim, você sente dessa forma? Você acha que o pessoal está tratando, priorizando outras coisas do que não a NR13 no quesito de investimento? De investimento que eu falo você comprar a inspeção para o seu vaso, o pessoal ir lá, treinamento para operador de caldeira e etc. Entendi a pergunta. Na verdade, assim, existe sim uma preocupação, né? Mas, na minha opinião, quem já está consolidado no mercado ou quem tá bem treinado, né? Não precisa ter medo. Por quê? Como eu disse, né? É compulsório e você tem lá, vamos supor, indústrias com mais de 1.000 equipamentos, né? Isso Uhum, envolvendo vasos, tanques, tubulações, caldeiras. Então, imagina que uma empresa como essa não tem equipamento, todos os equipamentos são categoria 5, que é só a cada 5 anos. Não, lá tem categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4, categoria 5. Se tem isso, então uhum, é natural aquele cliente te dar trabalho durante o ano todo. Assim, durante todo o ano tem trabalho naquele cliente. Então pode ser que uhum, em um cliente você atue em janeiro para fevereiro, no outro você atue para março, o outro você atue para. E assim vai, né? Você pode ir fazendo a sua carteira de cliente conforme as suas datas de atuação. Então, pensando nisso, não precisa ter medo nenhum. Existe certo. uma, existe uma diferença aí? Sim. Quer ver um exemplo? Ó? Alguns projetos de grande porte, principalmente novos projetos para expansão, projetos de indústrias novas, né? Esses foram paralisados porque você não consegue colocar muita gente numa obra, né? Mas Uhum, obras de grande porte, por exemplo. Outras é que realmente o investimento ele está meio que congelado. Então, imagina que uma obra de expansão, onde ia se investir lá 50, 60, 80 milhões de reais para se fazer uma, sei lá, ampliar uma indústria, onde teria vários vasos de pressão, várias tubulações e vários tanques ali, e às vezes caldeiras, né, para atuar junto, onde teria um trabalho tanto de acompanhamento de obra, que é um trabalho que o profissional habilitado pode fazer também, né? Que o inspetor pode fazer. Acompanhamento de obra e depois a inspeção inicial desses equipamentos, esse trabalho não está acontecendo hoje, não está mesmo. Então, não uhum, 100%, né? A gente esperava um crescimento de 2% nesse ano, né? Da indústria, certo. e a gente não vai ter esse Uhum, crescimento de 2%. Vai ter um crescimento talvez bem menor, ou talvez até zero de crescimento, em virtude do coronavírus, do Covid-19. Mas a gente entende que o que já existe, o que já está nas indústrias operando, esse trabalho não paralisou. Esse trabalho ele continua sendo executado, uhum, as inspeções periódicas, os projetos de alteração e reparo, principalmente. Então, tudo isso aí ainda está em ativo e depende aí do bom trabalho, né, de cada um. Agora, quer ver um exemplo? Ó? Eu recebi terminamos a semana passada, né, a semana de especialização da NR13, e aí eu recebi um e-mail de uma pessoa que assistiu a semana de especialização e reclamou do curso de alta performance. O cara reclamou, falou: oh, no momento de crise, né, você cobra X reais, eu não vou falar aqui o preço, né, certo. por um curso de alta performance em NR13, né, o cara até falou desse jeito. Só que assim, a gente não obriga ninguém a comprar. E eu vou falar Uhum, de novo, igual eu falei pro cara, né, pra pessoa. Cara, tem que estar preparado para comprar, preparado para mudar, preparado para crescer. Quer ver um exemplo? Tudo que você cuida, tudo que a gente cuida, tudo que cuida cresce. Se você plantar uma árvore e cuidar dela, ela vai crescer. Regar, podar, ela vai crescer. Adubar. Agora, quando a uhum, gente para de cuidar, para de crescer. Isso aí é lei da natureza, é lei do universo. Então, imagina que se você
se estagnar, né, você vai atrofiar. É igual um braço, né? Você já quebrou o braço ou não? Quando você quebra um braço ou Não, uma perna, né? Não, né? Mas já eu torci, já. quebrei. Eu também tive, mas não foi quebradura, não. Mas imagina que quando quebra o braço, você vai entender o que eu estou querendo dizer, você tá lá Ah, com um gesso durante 3 meses. O braço fica o quê durante 3 meses? Parado, né? Ó, fica engessado, fica fica. lá parado. Uhum. Quando tira o gesso, o que acontece? O braço está o quê? Seu Está braço mais fica. fino, não é? E tá duro, Atrofia, não duro pra atrofia? mexer, né? Pra movimentar. Atrofia. Duro para movimentar, atrofia, ele fica É. mais fino. Cara, se você não se mexer, nunca mais o seu braço morre. Se ele ficar ali por muitos anos, talvez. Ele vai indo até morrer o braço. Por quê? Porque você não está movimentando. Então, assim, eu acho o seguinte. Tem um aluno meu do curso de alta performance que falou assim, Marcos, eu procuro fazer atualizações ou fazer um curso todo ano, porque se eu aprender... Ele falou desse jeito. Esse é o Luiz Otávio que falou isso. Ele falou assim, porque se eu aprender uma coisa nova por ano, no final do ano... Desculpa, uma coisa nova por dia, no final do ano eu aprendi 365 coisas novas. Então é um cara Certo. que não atrofia o cérebro. Agora, um cara como esse que talvez não quer investir e acha um absurdo, né? Quem está fazendo investimento, é perigoso ficar com o cérebro atrofiado e não vai crescer. Não vai crescer. Então, assim, eu estou falando aqui Uhum. porque gente que reclama, hater, tem um monte, né? Mas Uhum. a gente não precisa ficar falando muito disso também, porque a gente tem o outro lado da moeda, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, eu até vi que ele está aqui, o Bruno Menezes, eu vi que ele está aqui assistindo É. a gente. Ó, o Lucas entrou agora também, que é aluno do curso. Seria até legal, o pessoal coloca aí nas mensagens, né? O que vocês acharam do curso de alta performance? Qual que foi o resultado para vocês? Então, assim, a gente não precisa discutir com quem não quer fazer, porque a gente tem o outro lado da Uhum. moeda que o pessoal está progredindo, está evoluindo e está ganhando dinheiro fazendo o curso. Então, a gente não tem que É. discutir. Onde eu quero chegar? Quem fica com medo da pandemia e não se desenvolver, não aproveitar esse tempo para estudar, para ter conhecimento e para aumentar o seu poder de fogo, esse cara pode morrer pós-pandemia. Então, tem que aproveitar agora para depois Uhum. aproveitar. Então, o cara que estudar agora, o cara que a gente está lá com as inscrições abertas, mandamos um e-mail para todo mundo lá que estava na lista. As inscrições estão abertas para o curso de alta performance. Se você, agora eu vou falar com o nosso público, se você quer aproveitar isso, aproveite, estude agora, porque depois dessa pandemia o Brasil vai ser outro Brasil, vai ser diferente. A gente vai viver num mundo Uhum. diferente, né? Onde quem Uhum. tiver conhecimento e saber das coisas vai tomar conta do Brasil. Vai tomar conta do Brasil. Legal. Então, se preparar nesse momento, Vitor, é fundamental. Uhum. Você até puxou a minha próxima pergunta aí, que é mais ou menos nessa linha de raciocínio sua. É. Que eu ia te perguntar como que você acha que vai ser a reação do mercado pós-Covid. Você já falou um pouquinho aí, mas eu queria que você falasse mais um pouco. Não, eu falo sim. Na verdade, assim, ó, pós-Covid, o que vai acontecer? Saiu uma nota falando, né? Nós somos aqui do estado de São Paulo, né? Nós estamos no interior de São Uhum. Paulo, então o que acontece no estado de São Paulo para a gente interessa mais a nível empresarial. Mas o Dória, que é Certo. o governador de São Paulo, ele falou, ele saiu uma nota dele no G1 falando que a vacina ela vai ser distribuída ou ela vai estar pronta em julho, né? Em julho de 2021. Olha só. Então eu não estou aqui Uhum. para deixar o povo nervoso, né, com medo, não. Mas eu estou aqui para falar, olha, quem se preparar agora, né, quem fazer o que tem que ser feito, que é estudar, conseguir material didático, fazer o que tem que ser feito, vai se preparar para o novo país que vai chegar à frente. Na verdade, é um novo mundo, né? Porque imagina que não é só aqui no Brasil que está acontecendo. Então, o Brasil ele já está mudando.
Hoje você vê, por exemplo, você liga o Instagram mesmo, a gente faz a nossa live aqui, o nosso podcast, às 5 da tarde. Mas tem a gente acaba não competindo com muita gente, né? Tem uma audiência pequena, porque o pessoal ainda está trabalhando, mas tudo bem, não é isso que a gente quer o conteúdo mesmo. Porque a gente está tendo muitas visualizações depois. Mas liga o seu celular e coloca no Instagram às 8 da noite, 7h30, 8, tem 50 lives lá. Pode escolher se você quiser. Então, assim, o mundo já mudou, né? As pessoas estão mudando. Eles perceberam que a informação é muito importante para o pós-Covid. Então, imagina que o Brasil vai mudar muito no pós-Covid. E quem estiver preparado vai conseguir atuar de uma forma mais direta. É interessante que eu li uma frase esses dias que fala que o mundo é carente de planejador, né? E quem planeja as coisas está sempre um passo à frente. E realmente, se planejar agora para fazer um bom trabalho no pós-Covid vai ser de grande importância. Então, o conselho que eu dou para todo mundo aí é esse. Se especialize, faça o seu melhor, estude, aproveite o seu tempo, né? Não para ficar assistindo televisão, talvez, né? Vai lá, assiste a Globo, Record. Cara, é só falando do Covid. Então, quanto mais você... Quanto mais... Apesar... Primeira vez que a gente está falando, na verdade, desse tema, né? É a primeira vez que eu falo em qualquer assunto, eu falo a primeira vez. Mas imagina que tem gente que fala todo dia nisso. Então, você está cuidando do quê? Está cuidando da pandemia, né? Então, a Globo cuida de quem? Da pandemia. A pandemia cresce. Está cuidando dela, ela vai crescer. Se a gente cuidar do nosso intelecto, o nosso intelecto cresce. Se eu cuidar, por exemplo, de ler um livro, né? Isso vai melhorar. Então, assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém, mas imagina que a grande maioria dos empreendedores de sucesso assiste pouquíssimo TV, quase não assiste televisão, né? Por que não? Porque eles leem livros em vez de assistir TV, né? Ou acessa talvez, ou faz um curso, né? Faz um treinamento focado na área. Isso é que vai dar resultado. Assistir TV, talvez ficar, sei lá, o cara que sabe quem que foi o último BBB vitorioso, talvez ele está desempregado hoje e não vai conseguir emprego tão fácil, né? Não falando, não tô querendo aqui julgar ninguém, mas é mais ou menos isso que acontece e a gente está aqui para falar a verdade, porque o nosso trabalho é sério aqui também. O nosso tema aqui cara, tenha ganhos acima de R$10.000 por mês com a NR13. E é isso que a gente promete para as pessoas que se matriculam, que faz a inscrição lá no curso, né? De alta performance em NR13. É isso aí, cara. Pós-Covid é isso. Se prepara agora para você enfrentar o negócio lá na frente. Eu queria fazer só um comentário, pegando um gancho aí no que você estava falando. Eu acho que você deve ter assistido também a série Game of Thrones. Não pessoal, assisti, tem uma frase, não conheço. Tem uma frase lá que fala exatamente isso que você estava comentando, né? O cara é um guerreiro, né? Aí ele estava conversando com outra pessoa e a pessoa estava lendo bastante. Aí ele falou assim, por que você lê tanto? E ele falou assim, você como guerreiro, a sua espada precisa ser afiada igual a minha mente precisa de livros. Então, assim, a base da inteligência dele, porque ele era um planejador, ele era um cara muito inteligente. Então, era o estrategista. A mente precisa de livros, assim como a espada precisa ser afiada. Então, só um comentário, né, aproveitando o gancho, que eu acho que é interessante para a gente embasar e argumentar o que a gente estava conversando. Excelente, é isso aí. Porque se a gente não tiver, né, Vitor, é o que o cara falou, né? O guerreiro tem que ter a espada afiada. Quem planeja, quem trabalha com a mente, tem que investir. Tem que investir. É isso aí. Mas beleza, ótimo. Tem mais alguma coisa? Não, por hoje a gente finalizou já. Queria te agradecer o pessoal aí que está assistindo e, como sempre, deixar aí para você dar o seu recadinho. Não, o recado é aquele de sempre, né? Já falei um pouquinho, mas as inscrições foram abertas hoje, né?
Já tem pessoas que já fizeram as inscrições, já estão na mentoria. A gente tem aí algumas pessoas vão poder ir na mentoria, então quem faz a aquisição do treinamento mais rápido consegue garantir, né? Isso aí eu acho que é interessante a gente falar. Quem estava na semana de especialização vai receber o e-mail, né? Quem não participou da semana de especialização não vai receber o e-mail com o link de compra. Porém, se quiser, pode acessar o www.nr13descomplicada, né? www.nr13descomplicada.com.br e lá na área de cursos online, que você vai ver um link lá que vai te levar para a página de inscrição do curso. Então, quem não, por algum motivo não fez, né, as inscrições, mas tem interesse em fazer o curso, tem lá. É o único caminho extra e-mail, né, que a gente tem. E falar também, né, que o nosso podcast está ficando também no Deezer e no Spotify. Exatamente. Isso aí, Spotify. O pessoal quiser ouvir a gente lá, né? Apesar que a gente não tem voz de locutor, né? Mas a gente não tem nem voz jeito feia de locutor. Pra caramba. nem voz e nem jeito de locutor, mas... Nem jeito, mas eu acho que é um conteúdo muito bacana, o pessoal tem gostado bastante. Legal. Beleza? Beleza. Aí eu vou ficar aqui também com meus agradecimentos, né? Todo mundo que acompanhou a gente ao vivo. Agradecer você aí mais uma vez pelo bate-papo. Achei um tema muito legal, muito interessante. E dar um recado pessoal que os outros episódios estão lá no Spotify, no Deezer, como você falou. E é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo. Beleza. Um abraço aí para todo mundo.